Então, vamos seguir agora para o nosso próximo painel. A gente vai, namastê, namastê. Próximo painel é sobre ciência, meditação e bem-estar na longevidade. A gente só vai aqui terminar de... Bom, já está montado, né? Vamos esperar, então, as nossas convidadas. A gente sai para o intervalo ou pode já chamar a produção? Pode já chamar? Maravilha! Então, tenho o prazer de chamar aqui ao palco agora Lia Diskin, que é jornalista e fundadora da Associação Palas Athena, ONG brasileira de filantropia. Bem-vinda! Muito bem-vinda! E também aqui com a gente a doutora Elisa Cosassa, que é pesquisadora na área de neurociências e comportamento e a primeira fellow do Mind and Life Institute, nomeada na América Latina. Com vocês. Boa noite, gente, tudo bem? Então, a primeira apresentação vai ser a minha, de Elisa, não sei com quem está controlando aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a parte, principalmente de ciência e as pesquisas em meditação. Eu sou pesquisadora no Hospital Israelita Albert Einstein, no Instituto do Cérebro, né? Nós temos... Foi inaugurado esse ano, inclusive, o nosso grande centro de pesquisas lá na região do Morumbi, que acabou se tornando um marco arquitetônico da cidade, né? Então, fica o convite para vocês conhecerem também o centro de ensino e pesquisa que está ali no Morumbi. Se alguém quiser seguir um pouquinho mais, né, das minhas publicações, das coisas que a gente faz por aí, então no Instagram, Elisa Cosassa. Eu vou passar rapidamente aqui, né? Eu tenho projetos em inovação em saúde também. A gente trabalha junto com a Força Aérea, eu sou membro honorário da Força Aérea Brasileira. E eu tenho feito um trabalho muito bacana, né? Que me inspira muito estar com os atletas do surf e do skate, né, que são bem mais jovens, né, e a gente sempre acaba tendo a oportunidade de estar em contato com essa animação toda aí. Bom, eu estou trazendo aqui, pessoal, um dado da Organização Mundial de Saúde. Nós estamos vivendo cerca de 20 anos a mais, né, do que as pessoas viviam 50 anos atrás. 20 anos a mais. O que nós vamos fazer com esses 20 anos? A gente pode pensar, talvez, em viajar, estar mais tempo com a família, ou, quem sabe, uma nova carreira. Vocês já ouviram falar no termo gerontolescência? Né? Então, gerontolescência é essa nova fase, a partir dos 50 anos, mais ou menos, que corresponde a uma adolescência, né? É como se nós tivéssemos novas oportunidades aos 50 anos. Muitas pessoas estão fazendo uma nova faculdade, talvez. Eu estou fazendo isso agora, né? Eu entrei esse ano na faculdade de psicologia. Alguma coisa complementando aí a minha carreira de ciência. Não sei muito bem o que eu vou fazer com um diploma em psicologia, mas é um assunto que me interessa bastante, né, e traz muitas oportunidades assim, de conhecer pessoas, conhecimentos novos. O envelhecimento saudável, esse conceito reflete o acúmulo de fortalezas e déficits durante o curso da vida. Ações que melhoram a trajetória do envelhecimento saudável podem, então, acontecer em qualquer idade e serão necessárias em múltiplos níveis e setores. Ora, se a gente está falando de envelhecimento saudável, ele pode estar acontecendo a qualquer ponto da sua história de vida. Pode ser agora, inclusive. Você quer envelhecer saudavelmente, você pode ter iniciativas nesse momento. Você quer que os seus filhos envelheçam de forma saudável, você pode trazer informações relativas ao envelhecimento saudável para os seus filhos, por que não? Né? Isso, então, envolve toda essa trajetória de vida.
Para quem tiver curiosidade a respeito do cérebro, né? Eu vou falar um pouco do cérebro porque é a minha especialidade. Então, um cérebro saudável, ele depende de algumas ações durante o curso da vida. Eu vou trazer aqui os 6 pilares do cérebro saudável de acordo com a Cleveland Clinic. Esse site é muito interessante, eu recomendo para vocês darem uma olhada com mais detalhes, mas eu vou trazer alguns desses pilares aqui. Exercício físico, né? Vocês estavam ouvindo, inclusive, aí nas palestras anteriores, a importância do exercício físico. Uma dieta saudável, de preferência uma dieta mediterrânea. Essa é a dieta recomendada pela Cleveland Clinic, né? Aquela dieta que os países ali, né, os gregos, a Itália, enfim, o pessoal costuma ter muito peixe, vegetais, não é isso? Ir também ao médico, fazer as consultas que você precisa fazer com regularidade. E fazer também o quê? Tomar os remédios, principalmente se você tem uma doença crônica. Você tem hipertensão, você tem diabetes, você está com depressão, você precisa se cuidar, você precisa ir ao médico, aos especialistas em saúde, né, para tomar as medidas devidas. É importante também continuar estudando, continuar fazendo com que o seu cérebro fique ativo. Estar também com as pessoas das mais diferentes idades, criar uma comunidade, né? Ter amigos que te cercam. Tem várias evidências, gente, que uma das coisas que mais contribui para o envelhecimento saudável é o círculo de pessoas que está com você. Saber que existem pessoas com as quais você pode contar. E também o descanso, o sono e a meditação. Muito se fala sobre meditação e muitos estudos têm surgido nos últimos anos, apontando, né, que desde práticas mais tradicionais até pequenas pausas breves durante o dia são importantes para a sua saúde física e principalmente para a sua saúde mental. Esse é um estudo que nós publicamos, o primeiro estudo que a gente publicou pelo Einstein, na Neuroimage, que é uma das revistas mais importantes na área de neurociências, né, em especial de neuroimagem. Então, o que nós fizemos? Nós comparamos pessoas que meditavam há pelo menos 3 anos com pessoas que não meditavam, para fazer uma tarefa de atenção, que é a que eu vou apresentar para vocês agora. As pessoas que tinham que escolher a cor em que a palavra está pintada, ok? A cor em que a palavra está pintada. Então, vamos lá. Qual que é a cor em que a palavra está pintada? Isso. Aham. Essas últimas 3 palavras deu uma embananada, né? Imagina que você está dentro da máquina de ressonância magnética, tá? Fazendo esse teste de atenção, tendo que escolher as palavras. Na verdade, você passa por 180 palavras, escolhendo a cor. É um teste de atenção sustentada, portanto, certo? E o que nós vimos? Que as pessoas que não meditavam precisavam ativar todas essas áreas a mais do cérebro do que as pessoas que meditavam. Quem não meditava, entre aspas, tinha então que fazer mais esforço para conseguir manter a atenção nessa tarefa. Tá claro? Então, a meditação, na nossa interpretação, faz com que as pessoas consigam manter-se atentas sem tanto esforço. Esse é um estudo que foi um dos 3 finalistas do Prêmio Saúde. Nesse estudo, vocês têm aquela tabela de cima, tá? Mostrando o nível de estresse de cuidadores de Alzheimer. Eu trouxe isso aqui porque muitos de nós talvez passamos por essa experiência, né, de cuidar de alguém com Alzheimer ou com algum tipo de demência. Pois bem, nesse estudo nós vimos que as pessoas estavam basicamente em resistência, quase exaustão e exaustão, em nível de estresse, tá? O grupo controle, antes e depois de 2 meses, se manteve basicamente do mesmo jeito, em resistência, quase exaustão e exaustão.
Um grupo que passou por um programa de 2 meses de yoga e meditação da compaixão, tá? Yoga e meditação da compaixão. Das 25 pessoas que estavam em resistência com a exaustão e exaustão, 17 não reportaram mais se sentir estressadas. Isso é muito se a gente pensar numa pessoa que é cuidador de Alzheimer, tá? 17 se sentiram não mais estressadas, e as que estavam estressadas estavam apenas no nível de resistência. Ok, você pode falar, isso é questionário. Concordo, por isso que nós vamos ver também o nível de cortisol salivar. Cortisol é o principal hormônio relacionado ao estresse, né? E o que nós vimos então? Que as pessoas que estavam no grupo controle mantiveram altos níveis de cortisol, e o grupo que estava no grupo de yoga e meditação da compaixão, o nível de cortisol caiu praticamente para metade depois de 2 meses, confirmando os resultados que nós vimos nos questionários, ok? Esse é um estudo clássico que mostra mudanças na espessura do córtex cerebral em pessoas que meditam cerca de 10 anos. Essas pessoas têm o córtex cerebral mais espesso do que pessoas que não meditam, né? Conversando com a doutora Sara Lazar, que é a principal autora desse estudo, nós resolvemos fazer alguma coisa similar aqui no Brasil. Ela tinha visto no estudo inicial que as pessoas mais idosas tinham mais diferença na espessura do córtex cerebral, né? Então, os meditadores idosos tinham uma diferença maior na espessura de córtex cerebral comparado com os idosos que não praticavam meditação. Com isso, nós resolvemos fazer um estudo com praticantes de yoga, né, aqui no Brasil. Idosas praticantes de yoga. E o que nós observamos? Que num grupo muito bem pareado, em que elas tinham um alto nível de escolaridade, basicamente todas tinham um nível superior, aquelas que praticavam yoga tinham áreas ligadas à atenção e memória, essas áreas em vermelho, mais espessas, mais grossas no cérebro do que o grupo que não praticava. Então, parece, né, que o yoga pode proteger a nossa cognição. Esse estudo rodou vários lugares, né, inclusive a Rússia, como vocês estão vendo aí, saindo em mídias na Rússia, e também no Fórum Econômico Mundial, né? Esse estudo teve grande repercussão, e então fica a dica, né, quem sabe praticar yoga possa ser muito bom. E aí vem uma frase aí: a ideia é morrer jovem o mais tarde possível. O que vocês acham? Gostaram dessa? Né? A gente está com... Eu trouxe aqui o surf porque essa é a nossa nova linha de pesquisa. Nós estamos começando a estudar surfistas, né? Eu, pessoalmente, também sou uma praticante, né, dessa modalidade. E me entusiasmo muito por isso. E fica o convite para vocês interessados em envelhecimento para esse simpósio do Hospital Albert Einstein, Fronteiras do Envelhecimento, Desafios para a Ciência e Equipes de Saúde. E fica aqui o código de desconto. Vocês têm 20% de desconto no Fronteiras do Envelhecimento. É bem fácil de você achar. Se você colocar no Google Fronteiras do Envelhecimento Einstein, Fronteiras do Envelhecimento Einstein, vocês caem lá no evento, tá? E se vocês colocarem o meu sobrenome, Kozassa, K-O-Z-A-S-A, você ganha 20% de desconto. Tá? Essa aqui é a promoção que eles estão fazendo, porque as inscrições vão só até o dia 4 de outubro agora. Tá legal? Beleza? Muito bem, gente. Obrigada. Agora eu vou passar para a professora Liadiski. Muito obrigada, doutora Elisa Kozassa, poder ter as referências científicas de algo que esteve de alguma maneira ignorado por parte de Occidente, que foram as práticas meditativas, o yoga, simplesmente a ciência ocidental e a medicina, não é certo, ocidental. Podemos dizer que até o início aqui do século XXI, nunca legitimou esse tipo de saberes. Foi recém quando a Organização Mundial da Saúde, em 2006, vai lançar um projeto de pesquisa em
estas disciplinas, este saber, estas experiencias da humanidade, que se alastrou uma busca, que se alastrou um interesse, que até, volto a dizer, este século não fazia parte do contexto e do escopo de Ocidente. Por favor, não acreditem que estou fazendo charme com o português. Este meu português, apesar de estar morando no Brasil, faz 50 anos. E como eu costumo sempre dizer, por favor, não percam a esperança de que nos próximos 50 possa melhorar. Vamos a tentar, vamos a tentar. Vou abordar esta questão o mais breve, não é certo, possível, para também poder deixar espaço para uma interlocução com o público, se mal não me lembro. Verdade, não é certo, doutora Elisa, que teríamos 10 minutos para poder responder algumas questões ou algumas perguntas que venham, não é certo, de vocês, mesmo contribuições, porque vocês todos têm experiência de vida, todos vocês têm estudo, todos vocês, não é certo, têm compreensão da realidade, e isso é muito importante. Tudo me estão saudando e retribuo o saúdo. Tudo quanto existe integra o mistério, não é certo, do universo ao qual pertencemos. Quando falamos mistério, por favor, não associem isso a um pensamento mágico, um pensamento fantasioso, a uma abordagem apenas do imaginário. Não, é um mistério. Nós ainda não sabemos onde estamos. Nós sabemos que habitamos a crosta de um planetinha que está, logicamente, girando em torno do Sol, dentro, não é certo, de um sistema chamado Via Láctea. Essa, não é certo, Via Láctea é uma das galáxias entre milhões de galáxias que há neste universo. Recém agora, foi recém a partir da década de 60, 70, que tivemos a possibilidade de, enviando sondas para o espaço, termos fotos sobre o espaço que, por sua vez, nós habitamos aqui na Terra. É tudo muito novo. Quando vocês, de certo, falam década de 60, 70 do século passado, gente, estamos falando, não é certo, simplesmente de 50, 60, 70 anos. É muito novo todo o universo das pesquisas que estamos tendo em torno de o cosmos. Onde é que estamos dentro desse cosmos? E, sabendo disso, viver na conexão profunda com esse cosmos é o propósito da experiência espiritual. Não apenas habito um corpo, não apenas habito uma família, não apenas habito uma cultura, não apenas habito um território, uma nacionalidade, um continente, eu habito o cosmos. Porque tudo isso está única e exclusivamente porque há um macro, imenso espaço que consigue dar acolhida. E é essa conexão a que se nutre, se alimenta dentro do universo das práticas espirituais. Sejam elas de contexto oriental, sejam elas de contexto ocidental, independentemente de onde aconteçam. Historicamente, nós temos um acesso ao que chamamos meditação ou práticas contemplativas via Oriente. Por favor, não porque o Oriente tenha uma especificidade, uma singularidade com referência à abertura de consciência, mas porque no Oriente tivemos escrita, tanto na China quanto na Índia, houve uma escrita, houve, não é certo, um alfabeto que permitiu deixar registro das experiências que tinham alguns yogis, alguns monges, alguns praticantes de estas matrizes introspectivas.
Esses registros se tornaram grandíssima parte deles na base do que hoje chamamos, por exemplo, Escola Yoga, que a doutora Elisa Cossasa acaba de mencionar. A Escola Yoga nasce a partir de um pensador lá do século II de nossa era, que vai sistematizar um conhecimento que chegou a ele via oral de gerações de praticantes de yoga. A mesma coisa com as práticas budistas, a mesma coisa com as práticas vedantinas. China e Índia tiveram esse dom de um alfabeto e de um registro, consequentemente puderam deixar essas experiências sistematizadas até nós. O Ocidente não trabalhou ou não perambulou por esse espaço? Claro que perambulou. Nós temos na Grécia Clássica, estamos falando do século V, não é certo, ou IV antes de Cristo, nós temos na Grécia Clássica todo um repertório de pensadores que nos vão estar falando a respeito de sabedoria, de algo que não só é conhecimento, mas é um conhecimento levado para o mundo da prática, para o mundo, não é certo, da experiência. A gente, sem sombra de dúvida, reputa que a generosidade, a solidariedade, a compaixão, o amor altruísta são valores, mas eles não caem do céu. Elas são potencialidades em todos nós. Os praticantes procuram nutrir, procuram implementar em seu cotidiano viver isso que nós chamamos qualidades ou excelências. No mundo da Grécia Clássica, temos fartos pensadores, seja, não é certo, os pré-socráticos, até Sócrates, que vai ser essa linha divisória de uma busca de um viver sábio, de um viver conectado com uma realidade maior do que a satisfação da sobrevivência. Pausar, desacelerar, tem sido, não é certo, hoje o mantra, por assim dizer, de os médicos, dos psicólogos, dos cientistas, dos neurocientistas, a necessidade de desacelerar. E quando começamos a acelerar, fundamentalmente no século XVIII, XIX precisamente com a Revolução Industrial, em que se faz da velocidade um valor não só de ordem pecuniário, mas também de ordem cognitivo. Importante, gente, ver como estas são construções históricas. Não faz parte necessariamente da natureza do humano. São construções históricas que enfatizam ora um aspecto, ora outro aspecto. Nós estamos percebendo que essa aceleração é absolutamente nociva. Não só para a saúde de nosso corpo, mas fundamentalmente para a saúde de nossa mente. Para a saúde de nossos relacionamentos, de nossos vínculos. Não há como estar ouvindo a um interlocutor com entrega absoluta, com sinceridade absoluta, se estamos ao mesmo tempo querendo consultar a última mensagem recebida em nosso celular. Não há como, gente. Não há como dissociar. Não há como, não é certo, isso de multitarefas. Por favor, é uma fantasia. O que pode acontecer é intermitência de atenção, mas nunca plenitude de atenção.
Es en este, ¿no es cierto?, experimentar un senso de integralidad, donde cuerpo, vitalidad y mente estén en conexión, ofreciendo más vida a nuestra vida. Es otro de los motivos que nos llevan a buscar a meditación. Ter esa experiencia de plenitud de meu presente, de estar donde estoy. E ainda podemos esclarecer com muita oportunidade neste momento de não confundir espiritualidade com religiosidade. A espiritualidade é uma busca universal, absolutamente universal. Vamos a encontrar em todos os povos, em todas as culturas, em todos os continentes, em todos os tempos aos quais nós temos acesso, seja pela arqueologia, seja pela antropologia. A religiosidade é uma outra construção na qual existe uma doutrina, existem princípios basilares que definem essa doutrina e que a fazem distinguir de uma outra doutrina. Doutrina essa dentro da religião que pode ter o que chamamos os livros sapienciais, os livros sagrados, que podem ter os rituais, que podem ter uma hierarquia monástica ou sacerdotal. Tudo isso faz parte do repertório da religião. O que não significa necessariamente, não é certo, que tenhamos acesso a práticas da ordem do espiritual. Podemos ficar dentro da religião simplesmente cumprindo rituais, simplesmente cumprindo medidas processuais que se herdaram dentro de uma família, que se herdaram dentro de uma cultura. É importante, não é certo, distinguir, por favor, bem isto. Ainda podemos dizer que da mesma forma que uma criança não é um adulto em miniatura, o idoso não é um jovem em declínio. Hoje temos trabalhos preciosíssimos e a doutora Elisa Cossasa, não é certo, nos acaba de falar a respeito das pesquisas em longevidade que independem da cronologia etária. A condição, não é certo, da longevidade ou a condição do adulto maduro, nome, não é certo, que realmente representa aquilo que chamamos idoso, um adulto maduro, pode estar em atividade crescente de expansão de conhecimento e de consciência até o fim de seus dias. Independe da cronologia. Da mesma maneira que independe, não é certo, da cronologia, um jovem ou uma pessoa, não é certo, de muito pouca idade, que se torna indiferente ante os estímulos oferecidos pela vida, ante as riquezas e belezas da natureza, ante o incomensurável desse universo do qual falávamos no início deste encontro. Ainda podemos dizer que estes tempos, Zygmunt Bauman, um grande, não é certo, sociólogo do século XX e avançou até o século XXI, nos diz que nestes tempos nos oferecem liberdade de escolha jamais gozada antes. Nós temos um repertório de escolhas de toda ordem, seja, não é certo, de produtos materiais, seja de conhecimento, seja de ideologia, seja de crenças, seja, não é certo, de escolha de gênero. Temos uma escolha jamais gozada antes, mas também nos lançam em um estado de incerteza que jamais foi tão angustiante. E isto está muito claro e muito evidente em nós, pessoas mais maduras, não é certo? Pessoas, não é certo, mais longevas. A arquitetura de acesso à realidade disponível quando nós éramos jovens, de maneira alguma é aquilo, não é certo, que tem nossos jovens. De aí, não é certo, que para poder muitas vezes colocar um aplicativo em nosso celular, temos que
pedir a nosso neto que faça isso, porque a gente foi contextualizado dentro de uma sociedade na qual essas habilidades e competências não existiam. Gente, é interessante saber, é interessante, não é certo, refletir a respeito. Nunca, na história da humanidade, nunca, as gerações mais novas tiveram habilidades, competências e poder que as gerações mais velhas não tinham. Nunca. Sempre a transmissão do conhecimento, a transmissão das competências para o viver, eram dadas dos mais velhos para os mais jovens. É a primeira vez na história da humanidade que este processo se inverte. Apesar dos usos práticos que hoje se dão para as práticas meditativas, ou práticas contemplativas ou introspectivas, por favor, dê um nome que seja mais confortável para vocês. Apesar dos usos práticos, por favor, elas têm por objetivo, elas têm por alvo expandir a percepção da realidade, ampliar a compreensão de quem somos, onde estamos, qual é o impacto que a cultura provoca em mim, criando um modelo, criando um mapa de representação de realidade. Ampliar. E para isso há que abrir-se necessariamente à diversidade, ou seja, aquilo que não pensa como eu, que não acredita nas mesmas coisas que eu, que em última instância não tem a mesma opinião a respeito de algo convergente com a minha. Essa diversidade a que permite essa expansão de percepção. E nesse sentido, eu gostaria de terminar com uma frase belíssima de Berta von Suter, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz no século XIX. Primeira mulher. Berta von Suter, que tem uma obra magistral chamada Abaixo as Armas, nos vai dizer, depois do verbo amar, o mais bonito do mundo é cuidar. Temos aí mais 5 minutinhos para as perguntas. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Excelente conteúdo. Tema muito, muito necessário. Uma curiosidade que eu tenho como entendimento, se vocês têm o conhecimento de comunidades que estão se formando, pensando em envelhecer com essas práticas que vocês trouxeram. Eu tenho feito algumas pesquisas para entender se alguém está pensando ou está trazendo esse conceito da gente morar em comunidade, que com a vida moderna se perdeu de várias formas, e se vocês conhecem em algum lugar do mundo projetos assim que estejam sendo desenvolvidos. Obrigada. É uma aspiração, não é certo, que já vem da década de 80. Quando começaram as pequenas, não é certo, comunidades de pessoas que se afastaram das regiões urbanas, simplesmente porque entenderam que ela não oferecia uma qualidade de vida nem uma qualidade de relacionamento que poderiam ter em uma área, não é certo, mais silvestre. Você vai encontrar experiências interessantes na França.
Você vai encontrar experiências interessantes, não é certo, na Inglaterra. Dos movimentos, justamente, não é certo, do Satish Kumar, que é voltar à simplicidade elegante, ele chama. Simplicidade elegante. Tirar o supérfluo para poder dedicar energia à profundidade e à essencialidade que cada não é certo, traz consigo mesmo. Eu desconheço assim, comunidades, mas eu percebi em muitas pessoas que eu conheço, nesse momento da pandemia, as pessoas se mudaram, né? Alguns temporariamente, outros permanentemente, para regiões com florestas, árvores, chácaras, ou para a praia, né? Eu tive a oportunidade de passar uma parte desse tempo na praia e com outros amigos, e, enfim, né? Então não é uma comunidade propriamente, mas eu acho que as pessoas estão vendo cada vez mais a importância de estarem conectadas entre si, entre pessoas que têm interesses em comum, né? E de preferência com a natureza por perto. Eu acho que isso ficou muito ressaltado nesse momento aí, durante agora quase pós-pandemia. Mais alguma pergunta? Tá levando ali em cima. Aqui tem uma, depois a gente faz mais uma ali. Boa noite. Queria parabenizar as duas palestrantes. Ficou bem claro, né, a importância da interação, né, da juventude com a nossa terceira idade. Isso aí é evidente, né, a colega aí demonstrou isso claramente. O que poderia ser feito para a gente ter uma melhor assim, compreensão da juventude? Eu, por exemplo, sofri muito porque resolvi fazer psicologia com 62 anos e eu senti na própria pele, na entrada da minha turma, essa questão, né? Essa diferença, né? Por exemplo, a habitualidade de lidar, por exemplo, hoje com livro em PDF, né? Eu estava acostumado com livro de biblioteca, visitas de biblioteca. Então, isso foi complicado. Eu consegui me adaptar, tive ajudas de muitos jovens, né? Agradeço a alguns, mas às vezes até dentro da nossa própria família isso é difícil, até com relação aos filhos. O que vocês poderiam nos orientar com esse respeito? Bom, o que eu acho importante do ponto de vista das pessoas, vamos dizer, já 50 a mais, né, é entender que precisa estar em contato com tecnologia, né? Então, a aversão à tecnologia é um grande problema para a própria pessoa. Então, ela tem que superar essa barreira e realmente estar interagindo com as diferentes possibilidades, né? Porque elas vão facilitar a nossa vida. Se a gente começar a sentir aversão e afastar da tecnologia, daqui a pouco nós vamos afastar das pessoas mais jovens, inclusive, né? A tecnologia nos conecta aos mais jovens. Então, eu acho que isso é uma coisa bastante importante da gente ter em mente. Boa noite. Eu fiquei pensando no que vocês colocaram sobre a velocidade que a gente vive hoje, não ser inerente do ser humano. E aí eu queria perguntar, né, trazer essa reflexão de como a gente pode entender a ansiedade, a hiperatividade, o TDA, até essas questões genéticas que a gente tem hoje, dentro desse cenário, né? Se elas não são inerentes, como a gente pode interpretar essas questões que a gente tem hoje aí muito frequentes? Primeiro temos que entender que esse auge, não é certo, esse boom da velocidade é fruto de modelo de representação de realidade que começou lá no século XVIII com a modernidade. E na modernidade
o que se dio é prevalência a 3 valores: individualismo, acumulação ou consumo e competição. Por favor, estes 3 valores não fazem parte da história, de toda a história da humanidade. Acontecem em um momento dado, não é certo, da história e terminam impregnando séculos, não é certo, seguidos. Penso, não é certo, que a meditação nos dá essa possibilidade de compreender que é próprio da nossa natureza na condição de humanos, homo sapiens, que é adquirido do meio no qual eu me encontro. Esses 3 valores vão a precipitar aquilo que hoje chamamos velocidade, poder produzir a maior quantidade, não é certo, de coisas no menor espaço de tempo, poder consumir a maior quantidade de informações no menor espaço de tempo. Gente, preciso dizer o desastre que está provocando isso em termos de compreensão entre os seres humanos. Preciso dizer isso. As redes sociais simplesmente são o espaço da condição surda de que é o que o outro está dizendo, porque não me deu tempo para refletir e compreender o que de fato ele quer expressar. Aí, logicamente, trombamos uns com os outros, porque ninguém tem a disponibilidade de escutar o outro e, a partir de uma escuta qualificada, poder dar uma resposta adequada, que não significa, por favor, aceitar a ideia do outro. Não significa abrir mão das próprias crenças, mas minimamente, não é certo, legitimar que o outro possa ser diferente do que eu. Por quê? Porque eu sou diferente do que ele. Essa questão, às vezes, nos passa despercebido. Nos passa despercebido. Eu não consigo compreender ele simplesmente porque não me dou o tempo. Não me dou o tempo de me abrir à diversidade que o outro me oferece. Se o outro está fazendo exatamente a mesmíssima coisa que eu, sejamos honestos. Sejamos honestos. A possibilidade de criarmos um projeto comum, a possibilidade de conviver de maneira saudável, vai ser mínima. Só falar uma coisinha aqui. Eu acho que a gente tem que entender que a nossa agenda, se é que a gente pode chamar de agenda, tem que caber dormir, descansar e conviver. Dormir, descansar e conviver. E o resto você complementa com o que der. Né? Não tem outra saída, gente, para ser saudável mentalmente. Dormir, descansar e ter tempo de conviver de verdade. O resto você coloca com o seu trabalho, com a sua rotina, mas minimamente a gente tem que ter isso. Muitos países nórdicos estão começando a optar a carga semanal de trabalho de 35 horas, né? 4 dias de trabalho, porque eles estão vendo que senão nós vamos adoecer muito. Já estamos adoecidos, já estamos muito adoecidos. Ok? Muito obrigada, muito obrigada. Como é importante, né? Você estava falando das redes sociais, como os conteúdos são rasos, como é importante a gente se encontrar aqui para se aprofundar nesse assunto. Obrigada, viu? Tem que agradecer.
Este foi o último painel aqui deste primeiro dia de Longevidade Expo Mais Fórum 2022, mas não acabou ainda, porque nós vamos ter 2 atrações musicais agora. Para quem está nos assistindo, quem nos acompanha no YouTube, ou então pelos shopping centers, clubes sociais, enfim, pela Rede Vida também. Infelizmente, não vamos poder transmitir por conta de direitos autorais. YouTube não, desculpa, somente na Rede Vida, não vamos poder transmitir por conta de direitos autorais, mas vocês que estão aqui no Centro de Convenções Rebouças, permaneçam, por favor, porque a gente vai encerrar aqui esse primeiro dia com um acalento para os nossos ouvidos. Então, ó, dentro de instantes, nós só vamos montar aqui o nosso palco para receber 2 grupos de coral. Vai ser maravilhoso.